Muito bom dia a todos. Obrigado, Rui, e obrigado a todos por estarem presentes. O meu nome é André Martins e vamos então começar pela apresentação, pela instalação do XD. Para preparar na preparação desta formação, o que eu criei foi uma máquina virtual. Estou a utilizar o VirtualBox, que é uma aplicação que é gratuita e onde eu criei uma máquina virtual em Windows para simular a situação onde eu estou a instalar uma máquina do zero, onde eu não tenho ainda o XD instalado. Portanto, onde é que se vai buscar o instalador do XD? Portanto, acedendo aqui à página da XD Software, nós conseguimos muito rapidamente em Downloads, conseguimos fazer o download aqui onde indica versão Windows. Portanto, nós temos aqui duas áreas. Temos aqui o XD Unlimited Gestão Comercial. Temos aqui igualmente a parte de POS, portanto, as nossas aplicações POS. Mas em Windows o instalador é exatamente igual. Portanto, quando eu faço aqui o download, como podem verificar cá em baixo, XD Software 2017, foi este o download que eu fiz, eu já o tenho aqui feito, e vou executar nesta máquina onde eu não tenho o XD Software instalado. Eu chamo a atenção que estou numa máquina virtual, pelo que alguns procedimentos demoram um bocadinho mais. Tenho a máquina real, tenho a virtual, estou a fazer o streaming do vídeo, portanto tenho aqui bastante carga sobre o processador. Portanto, vou executar, vou aceitar e ele vai-me... Aqui a permissão de segurança, vou indicar que sim. E a primeira coisa que ele me pergunta é qual é que é o idioma da instalação. Eu vou utilizar o idioma português de Portugal, tenho aqui mais algumas opções. Portanto, bem-vindo. Seguinte. Se aceito o contrato do software, vou dizer seguinte. Em que pasta é que eu quero fazer a instalação do software? Neste caso eu vou deixar a pasta por omissão, que é a pasta XG Software. Seguinte. E faz-me aqui a primeira pergunta, que é se eu quero fazer uma instalação completa, se quer só especificamente instalar o ponto de venda ou se quer só especificamente instalar a gestão comercial. Muito bem. Aqui o que eu diria era que, a não ser que exista um problema de falta de espaço em disco, que nós devemos sempre fazer a instalação completa, que é o que eu vou fazer aqui. Porquê? XD oferece ou permite que o cliente utilize o back-office, ou seja, mesmo um cliente de ponto de venda poderá aceder ao back-office. É uma das características do XD Active Protection, portanto, não perdemos nada em fazer a instalação completa. Portanto, é o que eu vou fazer o seguinte. Como fiz a instalação completa, ele, a nível de tecnologia base de dados, só me permite usar MySQL ou MariaDB, portanto, são tecnologias compatíveis. Para quem não está tão familiarizado com esta tecnologia de base de dados, portanto, quando nós falamos de MySQL, MariaDB, estamos a falar de uma das tecnologias de base de dados mais utilizadas hoje em dia a nível de internet e a nível de muitas aplicações do nosso mercado. Portanto, e é um serviço, portanto, é uma aplicação que vai ser instalada aqui em automático com o XD Windows. No caso da gestão comercial, é a única tecnologia de base de dados que ela permite funcionar. No caso do ponto de venda, por isso é que temos ali o SQLite sombreado. O ponto de venda permite também utilizar em SQLite, mas como eu indiquei que queria a instalação de ambos, só tenho a opção do MySQL. A nível de número de terminal, estamos já aqui para uma situação de rede, ou seja, numa situação monoposto, este será certamente o terminal número 1. Numa instalação de rede, eu teria várias máquinas e em cada uma das máquinas faço este processo de instalação e no processo de instalação vou indicar um número de terminal diferente. Muito bem, vou fazer o seguinte. Ele está-me a questionar se eu quero instalar o servidor MySQL MariaDB, portanto, ele pode ser instalado ao mesmo tempo com a própria aplicação. Eu vou indicar que sim, porque não tenho aqui instalado. Já agora, se alguém quiser fazer a instalação por si, tem um servidor dedicado, a versão que nós estamos a utilizar é a versão 5.5,
seja de MySQL, seja de MariaDB. Portanto, eles podem perfeitamente fazer a instalação, não necessitam, porque ele é feito em automático. Está-me a questionar qual é que é o nome da base de dados que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a padrão XD. Como eu estou a instalar o servidor, ele assume que os dados de acesso das aplicações que eu vou utilizar são a própria máquina. Daí estar a dizer localhost, quer dizer que as aplicações XD, por omissão ao arrancarem, vão apontar para a base de dados que eu vou instalar agora. A porta é 3308, não estamos a usar a porta standard, que é 3306, porque podem haver já MySQLs instalados na máquina e assim é uma forma de nós termos o nosso sistema à parte. Utilizador root, a password por omissão é a password XD. Nós aconselhamos que, se vão disponibilizar esta base de dados, se ela está no sistema cloud ou se vão disponibilizar para fora, aconselhamos vivamente a mudar esta password. Muito bem, vou fazer o seguinte. Ele está-me aqui a questionar sobre o nome da pasta de menu iniciar. Eu vou deixar por omissão. E, finalmente, quais são os atalhos que eu quero criar. Eu, para já, vou indicar que quero criar todos os atalhos. Indica-me um pequeno resumo e vou fazer instalar e ele começa o processo de instalação da aplicação. Enquanto o processo de instalação está a decorrer, eu queria só fazer aqui uma explicação muito rápida aqui a nível do nosso site. Portanto, eu chamo a atenção que nós, em soluções, temos uma apresentação comercial de cada um dos produtos da XD. Portanto, se eu aceder aqui à página da XD REST, eu tenho as principais características comerciais da aplicação. Inclusive, se fizer scroll para até ao final, eu tenho aqui um folheto de apresentação. Tenho aqui uma pequena apresentação da empresa, quem é que nós somos, onde é que nós estamos. Na parte de downloads, nós já vimos aqui a parte de downloads, portanto, demonstrativos, foi onde fomos buscar o instalador da aplicação. É aqui que estão todos os instaladores. No caso do ponto de venda, temos também o instalador Linux e Macintosh. Chama a atenção que nós temos aqui os logs das novas funcionalidades da parte de gestão comercial, bem como da parte de ponto de venda. É uma ótima fonte de dados quando queremos saber mais sobre a aplicação. E temos aqui todas as aplicações móveis, o Orders para fazer o pedido do empregado de mesa, que liga ao XD REST, o Items para fazer os inventários, a Dashboard, portanto, que é a aplicação que onde nós permitimos a consulta dos dados, e o XD 360. Portanto, toda essa informação está aqui os downloads de todas as aplicações. A nível de manuais, temos uma série de manuais públicos. Já agora aproveito para chamar a atenção que toda a explicação que eu fiz do processo de instalação está neste manual. Portanto, este manual explica todo o processo de instalação. Podem ver com muito mais detalhe o que eu expliquei até agora. E tem mais uma série de manuais que são públicos, bem como vídeos. Nesta parte de vídeos, nós temos aqui uma série de vídeos que são vídeos de iniciação que podem ser consultados, portanto, quer parte comercial, ponto de venda, quer toda a parte de gestão comercial e do auto e do SAT. Por último, planos de preços. Tem aqui uma apresentação resumida dos preços tabela, os nossos contactos e a comunidade de parceiros tem um acesso reservado, que é onde estão não só os manuais que não são públicos, os manuais mais técnicos, e onde está, por exemplo, a nossa tabela de preços, aqui em parceiros, na parte de condições comerciais, tabelas de preços, há alguns dos documentos que são mais utilizados, e pronto, e não me vou alongar muito, mas é aqui na parte de encomendas que é feito todo o processo de licenciamento da aplicação. Temos aqui um vídeo disponível. Entretanto, já temos aqui o XD e a gestão comercial instalados, já me criou os atalhos. Vou concluir e basicamente até agora fiz o download da aplicação, basicamente foi seguinte, expliquei os passos todos e tenho a aplicação instalada. Eu vou começar por arrancar com o XD ponto de venda, portanto com o front office. No primeiro arranque vai-me ser questionado qual é que é o idioma. Portanto, nós não temos só parceiros de Portugal neste momento a assistir a este vídeo, temos também parceiros de Angola, temos parceiros de Moçambique, de outros países. Portanto, é aqui que eu vou poder indicar, portanto, eu devo utilizar aqui o português Portugal quando estou em Portugal, quando estou fora devo utilizar os outros países, porque a adaptação da moeda, dos impostos, vai ser feito consoante esta seleção.
Portanto, neste caso eu vou indicar Portugal. A seguir vai-me questionar qual é que é a aplicação que eu quero. No fundo aqui o que ele está a questionar é qual é a licença que ele vai utilizar. Portanto, eu quero utilizar uma licença demonstrativa XD-Disk, XD-POS, XD-REST ou XD-SPA. Eu vou selecionar XD-REST, vou fazer OK e finalmente vai-me questionar qual é que é a base de dados, onde é que vai estar a minha base de dados, onde é que a aplicação vai aceder aos dados. Portanto, neste momento, por omissão, tem MySQL, está a apontar para a própria máquina, localhost. Chama a atenção que se eu tivesse aqui um caso de rede até agora, a instalação era exatamente igual, tinha indicado postos diferentes. E aqui, a única diferença é que em vez do posto 2, 3 e 4, em vez de apontar para a base de dados que foi instalada na própria máquina, vai apontar para o IP da máquina que vai ser servidora. A máquina que vai estar a partilhar a base de dados com as restantes máquinas. Portanto, neste momento estou na situação monoposto, localhost, a porta que definimos, o utilizador password e o nome da base de dados. Eu posso testar aqui a ligação à base de dados, portanto, tenho a certeza, fiz o teste, neste momento que consigo chegar à base de dados e ao fazer OK, ele, além de ter confirmado mais uma vez que chegou à base de dados, ele notou, a aplicação, que não tem neste momento nenhuma base de dados com o nome XD criada. Então o que é que a aplicação me está a questionar? André, não há base de dados lá, chamada XD, se queremos criar uma base de dados demonstrativa ou uma base de dados vazia. Portanto, uma base de dados demonstrativa é uma base de dados tipicamente utilizada para uma apresentação comercial do produto, para um teste. Portanto, nós já temos lá alguns artigos demonstrativos, alguns clientes. Uma base de dados vazia, ela não é completamente vazia. Ela já tem, e é a dúvida que às vezes me colocam, já tem um vendedor, já tem um utilizador, já tem alguns dados. É a base de dados que deve ser utilizada quando vamos preparar uma base de dados para um cliente final. Ou seja, eu devo começar com uma base de dados vazia, quando vou preparar para um cliente final, e aí é que eu vou carregar os artigos, que eu vou carregar toda a informação para começar a trabalhar. Neste caso, vou utilizar uma base de dados demonstrativa. Ele está-me a avisar o quê? Está-me a avisar agora que nós estamos com uma licença demonstrativa. Não há problema nenhum, podemos trabalhar com uma licença demonstrativa. Algo que é importante é, no momento em que eu quiser colocar, portanto, eu posso perfeitamente estar a trabalhar e já a preparar com esta base de dados demonstrativa uma instalação do cliente final. Mas no momento em que eu quiser colocar em produção, que eu quiser que o cliente comece a trabalhar, naturalmente vou ter que licenciar a aplicação e eu vou só carregar pelo, assim vai arrancando, e além de licenciar a aplicação, ele está-me a avisar que eu devo zerar toda a movimentação. Ou seja, se eu criei a base de dados portanto, com uma licença demonstrativa, se eu estou a inserir os dados, se eu estou a fazer vendas para teste, posso fazê-lo à vontade, mas quando licenciar a aplicação, devo zerar toda a movimentação, porque tenho documentos que não são reais, são documentos de demonstração. Muito bem, primeiro arranque, tenho aqui os utilizadores que neste momento que existem, eu vou selecionar aqui o utilizador inicial. Ele não tem nenhuma senha, portanto não me está a questionar a password atual e pergunta-me qual é a nova password. Eu vou usar uma password numérica, portanto vou indicar que é a password 1 e vou fazer OK. A password foi alterada com sucesso, já me selecionou o utilizador e agora vou indicar a password 1 e vou fazer OK. E arranquei. No primeiro arranque, ele fez-me uma cópia, um backup, portanto foi feito um backup da base de dados, backup este que é feito por omissão de 30 em 30 dias, já vamos ver onde é que ele fica localizado. Tenho aqui um ecrã de boas-vindas, que eu vou indicar que não quero voltar a ver, e a partir de agora estou dentro do ambiente XD. Aqui uma explicação muito rápida, portanto, neste momento, eu estou toda a aplicação XD funciona por páginas, eu neste momento estou na primeira página, porque tenho permissões, posso navegar entre páginas com as setinhas. Para regressar à primeira página, clico no logotipo da XD. Como estou no XD REST, eu tenho aqui a seleção de empregado ou a seleção de mesas. Pode ser de forma dinâmica ou, portanto, nesta forma visual, ou pode ser de uma forma de painel. A nível aqui, esta parte de baixo, eu tenho aqui vários botões, portanto, o lápis permite-me editar a página atual. A roda dentada vai-me permitir aceder a todas as configurações da aplicação, onde eu vou criar um artigo, onde eu vou configurar o hardware.
tenho aqui um gráfico, um gráfico que é toda a área gráfica, este queijinho, como nós lhe chamamos, é onde vamos aceder a toda a parte gráfica. E, por último, tenho aqui a opção de aceder à página 1000, que é uma página onde tenho algumas funções, portanto, onde tenho algumas funções como o fecho do dia, como a opção de fazer o limpar dados, que zera toda a movimentação. Portanto, tenho aqui algumas opções mais avançadas que nem toda a gente pode ter acesso a esta página, portanto, só os gerentes é que vão ter acesso a esta página. Muito bem, vamos entrar aqui nas configurações, portanto, vou aceder à roda dentada e vamos já aceder aqui. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção é aqui na configuração da Rankini. É aqui que eu vou poder definir algumas configurações que são carregadas logo no arranque da aplicação. Na prática, isto é um editor. Na prática, eu estou a editar um fecheiro de texto que existe. Eu vou mostrá-lo mais à frente onde é que ele está. Queria só chamar a atenção, pronto, o número de terminal. Caso eu na instalação não o tenha colocado corretamente, posso a qualquer altura alterar aqui. Reparem que estão aqui todos os dados de acesso à base de dados que ele está a utilizar, o que nós definimos. Também podemos alterar a qualquer altura. Portanto, eu tenho uma máquina que era servidora, mas agora eu quero que esta máquina fique como cliente de outro servidor. Basta fazer aqui as alterações e ele passa a apontar para a base de dados da máquina servidora. E, por último, só reparem que eu tenho, eu vejo isto muitas vezes, reparem que eu tenho aqui um ambiente de trabalho de grande dimensão, mas tenho um XD só a ocupar uma pequena janela. Então é aqui que eu, se quiser, posso dizer que quer ajustar a resolução do ecrã automaticamente. O que é que ele vai fazer? Ao fazer gravar e agora ao sair da aplicação e voltar a entrar, ele passa-me a ocupar a totalidade do ecrã. Muito bem. E assim já vou ter o XD a ocupar a totalidade do ecrã. Vamos agora voltar aqui a entrar nas configurações e vamos entrar aqui nas configurações de terminal. O que é que eu queria chamar aqui a atenção muito rapidamente? Queria mostrar aqui duas configurações muito simples de operação. Uma delas é esta opção aqui de utilizar o toque longo. Portanto, se eu ativando esta opção, vai-me facilitar muito o processo de criação de novos artigos e de alterações sobre os artigos já criados. Eu já vou demonstrar a seguir como é que isso poderá ser feito. A segunda opção que eu queria mostrar é o XD por omissão arranca para a página número 1. Quando eu estou na página número 1, eu estou numa situação não dinâmica. O que é que isto quer dizer? Eu já tenho lá uma estrutura de famílias e de artigos, mas eu, quando crio um artigo, seja no próprio posto, seja noutros postos, eles não vão aparecer lá em automático. Eu teria que criar o artigo e, de alguma forma, teria que criar os botões. Nós temos alguns automatismos para permitir fazer esta criação inicial, mas algo que nós desenvolvemos bastante e que muitos parceiros estão, neste momento, a utilizar, é a opção de arrancar em automático para a página 1008. O que é que isto significa? Eu vou gravar e vou sair. A partir deste momento, o que acontece é que a aplicação, em vez de arrancar para a página 1, arranca para a página 1008. E nesta configuração, na página 1008, esta já é totalmente dinâmica. Isto significa que, se eu criar um artigo aqui, ou se alguém, noutro posto, no back-office, criar um artigo, ele em automático vai aparecer aqui. Eu posso fazer aqui alguma personalização. Se eu carregar com o botão do lado direito do rato em cima nesta zona aqui do ecrã, da seta do lado esquerdo, vão aparecer aqui algumas configurações que também existem na configuração de terminal. E eu aqui vou só pedir para apresentar a barra de navegação. Depois podia pôr os preços, por exemplo. Tenho aqui mais algumas configurações, ou alterar aqui a ordenação. Porquê que isto dá-me jeito? Para quem não tem conhecimento desta nossa base de dados demonstrativa, se eu aceder à estrutura de famílias, reparem que nós temos aqui vários níveis. Portanto, eu tenho aqui tenho família entradas, sopas, pastas. Dentro das pastas tenho uma série de famílias. Mesma coisa nos vinhos, reparem. Eu tenho os vinhos, dentro dos vinhos tenho os vinhos brancos, tenho várias regiões. E a nível de navegação, portanto, criando esta estrutura e criando todos os artigos baseados nesta estrutura, a nível de navegação significa que quando eu acedo aqui a vinhos, reparem que ele vai-me atualizando aqui a barra de navegação, e se aceder a vinhos tintos do Alentejo, eu tenho todos os vinhos tintos do Alentejo. Se eu quiser mudar de região, tenho aqui sempre aqui a opção.
Mas se eu quiser aceder a todos os vinhos, reparem que eu tenho a opção de vir aqui aos vinhos e aceder aos vinhos brancos. Portanto, tenho esta opção aqui de navegação mais facilitada. Bem, vamos ver aqui o trabalho. Portanto, eu vou aceder a uma mesa, a mesa 1. Vou fazer aqui o registro de alguns artigos, aqui por exemplo, daqui de uma carne estufada. E vou aqui, mais uma vez, aos vinhos, a um vinho tinto da região do Alentejo. E vou aqui um Eugênio de Almeida. Muito bem, meia garrafa. E vou fazer enviar. Pronto. Se existisse impressoras de produção, impressoras de cozinha, em automático, estaria, neste momento, a sair na impressora de cozinha. Este é o trabalho básico. Selecionar a mesa, selecionar os artigos e estou a funcionar. Ele, por omissão, no primeiro acesso, ele não entra com o empregado fixo. Portanto, ele seleciona o empregado só para uma operação. Eu já a concluí. Isso é possível alterar na configuração do empregado. Mas eu agora posso identificar se quer registrar o empregado da mesma forma, nesta zona de cima, em que eu registro o empregado e cada vez que eu termino uma operação ele vai perder o empregado, ou se eu quero fixá-lo, em que eu vou fixar o empregado 1 neste momento e ele vai ficar fixo até que eu altere de empregado. Já agora, em situações em que eu quero mesmo fixar o empregado neste terminal, também tenho essa opção nas configurações de terminal e eu posso indicar aqui que eu tenho um empregado padrão, que é o empregado número 1, e a partir daqui a aplicação arranca e nunca mais vai perder o empregado, vai estar sempre com o empregado 1, que é um empregado fixo. Algo que eu queria mostrar aqui também rapidamente, não nos vamos alongar muito sobre o produto, chama a atenção que há uma formação, nível 1, nível 2, esta apresentação não substitui essa formação, é a questão do toque longo. Portanto, o que é que nós mostramos? Mostramos que na configuração do terminal havia uma opção que ativava o toque longo. Então, reparem, vamos supor que há aqui, por exemplo, a sopa do dia, que é um produto que eu quero alterar o preço. Se eu carregar com o rato durante cerca de 2 segundos, ele vai-me aparecer todas as configurações da sopa do dia. Portanto, neste momento ele está com 2,5€ e se eu quiser, vou mudar o preço para 3€. Automaticamente, neste momento, se eu restar uma sopa do dia na mesa 1, ele vai estar com 3€. Algo que também posso fazer aqui com o toque longo é criar novos artigos. Reparem, eu preciso criar uma nova sopa, não tenho aqui a sopa, já estou na zona das sopas. Faço um toque longo no sítio onde não tenho nenhum botão. E agora vou pôr aqui, por exemplo, um caldo verde. Não sei se já existia ou não. Portanto, ele já me identificou aqui que está na família sopas. Vou indicar aqui o preço, por exemplo, 2,5€. E a partir daqui tenho o meu artigo criado e está pronto a ser utilizado. Portanto, mesa 3, vou restar aqui um caldo verde e já está. Algo que também me permite fazer, bastante interessante, eu posso selecionar alguns artigos que são os meus favoritos. São aqueles artigos que eu mais trabalho. Reparem, eu trabalho muito com a sopa do dia, vou fazer o toque longo e vou ativar aqui a estrela. E trabalho também muito com o caldo verde, que acabei de criar, e vou também ativar a estrela. E a nível de carnes, há um prato aqui que me sai muito, que é o frango a passarinho. E eu vou selecionar o artigo. Da mesma forma, por último, venho aqui aos refrigerantes e a Coca-Cola, bem como a Fanta, são artigos que saem muito. O que é que isto vai fazer? Ele vai-me criar uma família virtual chamada de favoritos, onde vão estar todos os artigos que eu mais utilizo. Ok? Portanto, isto é uma explicação muito rápida de utilização básica da aplicação. Vamos agora ver um bocadinho a parte de configurações. Portanto, eu vou aceder aqui à configuração de terminal novamente e vamos ver o que é que teríamos que fazer para configurar toda a parte de impressoras. Portanto, nós temos duas formas de configurar as impressoras no XD. Nós podemos, por um lado, instalar o driver da impressora no sistema operativo. Portanto, se nós estamos em ambiente Windows e a impressora for USB, será essa a forma a utilizar. Portanto, eu vou à página do fabricante, ou seja, a impressora vier com CD, instalo a impressora no sistema operativo e a única coisa que tenho que fazer é chegar aqui e indicar que vou utilizar uma impressora de sistema operativo. 3 vezes porquê? Tenho a indicação de qual é a configuração da impressora para os subtotais, portanto, para a consulta de mesa, para os totais, que é as faturas, e, por fim, para toda a parte de fecho de dia e relatórios. Portanto, sistema operativo,
Vou indicar qual é que é a impressora. Reparem que me vai aparecer aqui são as impressoras que estão instaladas no Windows. Neste momento eu não tenho só aqui o fax e a impressora XPS que a Microsoft instala em automático. Nesta versão do Windows que eu tenho, que é o Windows 7. Por último, tenho aqui a parte da gaveta e tipicamente a gaveta está configurada, está ligada à impressora. Portanto, eu iria pôr, normalmente, diria que 85, 90% das vezes Epson PIN 5, indicava sistema operativo. Portanto, desta forma, já agora, se eu tiver aqui, e o Windows 10 já traz por omissão, uma impressora PDF, eu posso perfeitamente, mesmo sem ter uma impressora física, estar a trabalhar e estar a simular a impressão de documentos. Portanto, esta é a forma de configurar uma impressora através de driver de sistema operativo. No entanto, se estivermos a falar de impressoras série, porta-série, porta paralela ou até porta de rede, nós temos outra forma de poder imprimir para estas impressoras, que é de forma direta. Neste caso, eu não vou indicar sistema operativo, vou indicar aqui estes drivers. Estes drivers, acima de tudo, esquecendo aqui a parte do Brasil, porque tem a ver com as impressoras fiscais e com a Itália, aqui para Portugal, para Angola, para Moçambique, tipicamente quase todas as impressoras que existem são impressoras compatíveis tanto com Epson, com o ESC-POS da Epson. Grande maioria delas, não são todas, mas grande maioria são compatíveis. E então, o que é que nós estamos aqui a indicar quando temos impressão direta? Se eu escolher uma Epson TM88, não precisa de ser a Epson TM88, mas é uma impressora compatível a nível da largura do papel e porque aceita escape codes da Epson. Neste caso, se eu quiser trabalhar desta forma, não preciso de ter instalado qualquer driver. Basicamente, vou indicar a porta, se for uma porta paralela, já se usa hoje em dia muito pouco, mas se for ele vai detectar as portas, por isso é que não está aqui a aparecer as COBs, as portas série ele detecta em automático. Se for uma porta série, eu posso indicar qual a porta série. Isto é específico para impressoras compatíveis com ESC-POS da Epson e que sejam porta série ou porta paralela. Já agora, no caso da porta paralela, não me alongando muito, elas têm configuração de velocidade. Se vocês fizerem um autoteste, ligarem a impressora, carregarem no feed, voltarem a ligar, vai sair um autoteste da própria impressora e vocês aqui podem indicar a velocidade ou os restantes dados. Tipicamente os restantes não são necessários, mas a velocidade pode ser indicada. Uma curiosidade, impressoras de rede, nós também suportamos a impressão para este tipo de impressoras, direto, sem necessidade de drivers. Isto dá muito jeito, sobretudo em Linux, para quem pretende trabalhar em Linux, porque os drivers das impressoras em Linux, os fabricantes não desenvolvem muitas vezes, ou quando desenvolvem os drivers não estão perfeitos, e então eu posso, por exemplo, dizer que quero imprimir de forma direta para uma impressora. Eu vou indicar qual é que é o IP da impressora, ela tem que ter um IP fixo, e qual é que é a porta, tipicamente a 9100, uma porta RAW, ou seja, uma porta que o texto que eu mando para essa porta, ela imprime. E posso utilizar este truque, para as impressoras totais, subtotais, para os fechos, ou para as impressoras de cozinha. A impressora de cozinha será certamente algo que, tipicamente, usando uma impressora de rede, será mais fácil de instalar. Muito bem, isto é a configuração das impressoras, no caso de ser uma impressora direta. Já agora, a configuração que eu utilizo para a impressão de fecho é exatamente a configuração que eu vou utilizar aqui na gaveta. Para finalizar, displays. Temos uma série de displays já configurados. Se vocês conseguirem no próprio display de cliente, estamos a falar no display aquele duas linhas de texto, se conseguirem o modo ESC-POS, que alguns displays têm configuração, ótimo. Se não conseguirem, podem indicar qual é que é o display que querem e configurá-lo. Muito bem. Depois temos, por fim, toda a parte de balanças também, onde podemos configurar quais as balanças. Temos aqui uma série de modelos. Reparem só que temos sempre à frente de cada balança a configuração expectável que nós, ou seja, nós quando configuramos a balança, foi desta forma que foi desta maneira que a balança estava configurada para nós conseguirmos ler o peso. Portanto, se tiverem este modelo, não compliquem, liguem. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, tenham atenção aqui à configuração, porque a balança tem configuração do seu lado. Muito bem, isto foi uma explicação rápida sobre
configurações a nível do XD, portanto, utilização e uma configuração genérica. Chama a atenção, muito importante, virem às formações, estarem presentes nas formações nível 1, onde isto é muito mais detalhado. O que é que vamos ver agora? Vamos ver agora a estrutura de pastas e de fecheiros da própria aplicação. Portanto, eu vou sair. Ok. Ok, muito bem. Vamos aproveitar, exatamente. Vamos fazer aqui só aqui uma sessão de dúvidas. Portanto, vamos dar 2 minutos para, se tiverem aqui alguma dúvida do que foi apresentado até agora, portanto, porque nos coloquem no site. Há aqui um delayzinho de 10 segundos entre o que nós estamos a falar e aquilo que vocês ouvem, portanto, vamos dar aqui um compasso de espera. Portanto, chama a atenção que do lado esquerdo tem lá uma zona que, se carregarem, tem a parte do chat. Portanto, se têm alguma dúvida sobre o que foi falado até agora, por favor, coloquem-nos a dúvida. Portanto, isto foi... E nós iremos responder. Portanto, só uma parte, entretanto, quem chegou mais tarde, isto começou às 10h30, conforme nós alertámos os parceiros que, entretanto, chegaram, só para escreverem o vosso nome no chat, ainda que não coloquem agora questões, para ficarem registados. Está bem? Muito obrigado. Portanto, tenho aqui uma questão, portanto, a nível de impressoras partilhadas. É assim, eu não preciso de partilhar impressoras. A questão aqui é, portanto, se eu tenho um sistema de rede, tenho vários postos, portanto, vamos supor que eu tenho tenho um restaurante, um caso muito simples, que tem terminal 1 e terminal 2, e o terminal 1 tem uma impressora de talões e o terminal 2 não tem. Mas eu quero que, quando o funcionário vai ao terminal 2, imprima, digamos assim, e peça um fecho de conta, que ele imprima no terminal 1. Eu não preciso partilhar impressoras. Portanto, o que eu teria que fazer era aceder ao terminal 2 e, no terminal 2, vou indicar que a minha impressora está no terminal 1. E desta forma, por exemplo, era uma impressora comum. Desta forma, desde que o XG esteja a correr no terminal 1, eu não preciso fazer nada e em automático ele estará a funcionar. Portanto, eu não preciso partilhar portas. Eu não sei se a pergunta tem aí uma pequena rasteira. Há um truque que às vezes nós utilizamos. É um truque, não deixa de ser um truque, e está num FAQ no nossa comunidade de parceiros, que é: às vezes há impressoras em que nós não temos um driver da própria impressora, ou temos dificuldade, ou o driver não funciona bem. Portanto, é uma impressora USB, eu não consigo imprimir de forma direta. Então há um pequeno truque que às vezes se utiliza, que é o quê? Eu vou no Windows instalar a impressora com o Windows, com o driver que consiga, nem que seja genérico, não é o ideal, mas nem que seja genérico, e vou partilhar a impressora. E a partir daí, o que eu vou fazer é, vou imprimir de forma direta, só que aqui vou indicar um caminho de rede e nome da impressora. Portanto, isto é um truque que às vezes se utiliza. Por exemplo, vamos supor que ela chamava-se Epson, assim mais fácil. Portanto, é um truque que às vezes utiliza-se, em que eu instalo a impressora no Windows e faço uma partilha e imprimo de forma direta para esta partilha. Não é a melhor maneira de funcionar, mas se não houver outra, é possível. Não, tinha aqui uma pergunta também aqui, que é do Sr. Nuno. Se as impressoras USB só funcionam com partilha. Não, eu posso instalar, ou seja, se eu instalar o driver do próprio fabricante da impressora, vamos lá ver, eu vou a uma grande superfície e comprar uma impressora laser. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que instalar o driver dela para imprimir. Aqui é a mesma coisa. Há drivers, spool drivers, como eles chamam, que são drivers de Windows, que instalam a impressora normalmente no Windows. Portanto, se eu instalar a impressora no Windows, não preciso partilhar. A única coisa que eu tenho que fazer é instalar a impressora no Windows, indica aqui o sistema operativo, e vou ter aqui a impressora disponível, e só tenho que a selecionar. Mesmo que não selecione, a própria aplicação vai utilizar a impressora que tiver por omissão no Windows. Portanto, se eu instalar uma impressora no Windows e puser aqui o sistema operativo, automaticamente ele está a funcionar. Portanto, não é a única forma. Desde que eu tenha um driver disponível, seja que venha com a impressora no CD, seja na página do fabricante,
esta é a forma mais correta de utilizar as impressoras USBs. Portanto, aqui é o seguinte. Portanto, tenho aqui mais uma pergunta do Sr. João, que é do Sr. João, que é a instalação em servidor SQL Online. Portanto, não, aqui a questão é muito simples. Desde que a base de dados esteja se vocês tiverem uma base de dados em SQL na versão 5.5, à partida não deverão ter qualquer tipo de problemas. Portanto, desde que o sistema operativo onde a base de dados seja Windows, isso irá funcionar sem qualquer problema. Se a base de dados estiver alojada num sistema Linux, vocês já têm ali 2 ou 3 configuraçõezinhas que têm que ser feitas, que estão disponíveis na área, portanto, na comunidade de parceiros, na parte de manuais. Nós temos lá um manual que ensina a instalar o servidor de base de dados em Linux e temos lá algumas configurações que têm a ver aqui com ser letra maiúscula ou minúscula. No Windows é perfeitamente indiferente, no Linux não é, portanto, ser case sensitive ou case insensitive. Portanto, em máquinas Windows eu não tenho preocupação nenhuma, desde que seja a versão 5.5, aponto para lá e ele cria a base de dados. Em Linux há só essa pequena configuração que tem que ser feita. Se é possível ter, portanto, aqui uma pergunta aqui da senhora Lina, se é possível ter uma máquina só com a base de dados sem TXD? Sim, perfeitamente. Portanto, eu posso aceder à página da MariaDB ou à página do MySQL e instalar só. Aliás, eu tenho aqui outro truque, já agora, se me permitem, mais fácil ainda. Se vocês chegarem a uma máquina onde já instalaram o XD, eu ia explicar a seguir a estrutura de pastas e ficheiros. Vocês têm aqui uma pasta DEP que tem aqui uma série de pacotes que nós instalamos ao mesmo tempo que instalamos a nossa aplicação. E se repararem, vocês têm aqui um instalador do MariaDB em 32 bits e em 64 bits. Portanto, se vocês correrem aqui este instalador noutra máquina, é uma forma de instalarem. Outra forma é ir mesmo à página do MySQL ou do MariaDB. Estas versões estão disponíveis. É só baixar o instalador. Nós aconselhamos a versão 5.5. A 5.6 também funciona. A 5.7 já não é compatível neste momento com a versão atual da nossa aplicação. Portanto, aconselhamos a 5.5 em produção. Desde que o façam, poderão trabalhar perfeitamente. Pronto, há aqui mais uma questão aqui do Sr. João. Portanto, portanto, num sistema tipo Azure, que eu tenho só a base de dados lá, não há problema nenhum. Ou seja, eu no XD, quando eu arranco com a aplicação e no INI indico qual é que é, portanto, eu não tenho que ter acesso a uma máquina física para criar a base de dados. Desde que o serviço de base de dados esteja no ar, eu tenho um utilizador, uma password, e indico o nome da base de dados, seja porque eu posso criar a que quiser, seja porque o próprio fornecedor me indica que eu tenho que utilizar um determinado nome. Portanto, desde que eu preencha os dados aqui na parte de INI, se for uma base de dados MySQL 5.5, ao fazer gravar e arrancar novamente com a aplicação, perdão, ele se não encontrar a base de dados, vai-me fazer aquela pergunta como fez há pouco, que é se eu quero criar uma base de dados vazia ou demonstrativa. A partir daí, ele cria a base de dados e posso utilizá-la livremente em todos os postos. Eu tenho aqui mais uma questão. Ok, tenho aqui uma questão que é como é que se pode configurar um logotipo. Há um manual que eu vou mostrar mais à frente, que é um manual que tem todas as definições mais avançadas, as configurações técnicas, e basicamente, desde que... Há duas formas muito rapidamente. Se eu tiver a imprimir de forma direta, eu não tenho forma de enviar uma imagem. Portanto, eu vou ter que carregar a imagem para o firmware da própria impressora, e essa é a forma de funcionar. Se eu estiver a trabalhar com um sistema operativo, existe uma forma que está no manual, que eu posso aceder aqui às configurações
de licenciamento. E desde que eu tenha a imagem, eu posso definir aqui um image igual, e eu já vou mostrar onde é que isso está daqui a pouco. Indico o nome da imagem e ele a partir daqui, por exemplo, xpto.bmp, e a partir daí ele vai imprimir o logotipo. Muito bem, não temos mais dúvidas. Eu já vou mostrar no manual. Já mostro, é na pasta Images, no manual, no manual já mostra toda a informação. Muito bem. Portanto, neste momento não existe mais dúvidas, vou passar já à estrutura de pastas e ficheiros e depois eu mostro já agora, até posso, aqui na comunidade de parceiros, já agora muito rapidamente, eu aqui não tenho, mas eu aqui já tenho o login feito, que é mais fácil, comunidade de parceiros. Quando eu acedo aqui à parte de manuais, eu tenho aqui os manuais XD, portanto, toda a explicação que eu vou dar a seguir, tenho aqui os manuais técnicos XD. Portanto, toda a explicação de pastas e ficheiros que eu vou dar a seguir e a explicação da parte de imagens, portanto, de logotipo, de configuração do talão, aliás, está aqui. Portanto, este ficheiro tem explicação de estrutura de pastas e ficheiros, explica qual é que é portanto, a estrutura do XD.ini e explica qual é que é portanto, as configurações que eu posso utilizar a nível de layouts de impressão. Portanto, e como aquilo que eu disse ainda agora, portanto, se quisermos utilizar uma imagem, portanto, está aqui, tem que colocar na pasta Images e esta é a configuração que eu coloco ou no layout de impressão ou na parte de licenciamento que é partilhada por todos os layouts. Nesta formação não vamos muito a fundo a nível de layouts, isso é algo que configuramos no nível 1, que explicamos no nível 1 e nível 2. Muito bem, nível de estrutura de pastas e ficheiros. Portanto, eu tenho já o XD instalado. A estrutura de pastas e ficheiros é comum, quer eu instalo XD ou gestão comercial. E muito rapidamente, portanto, pasta backups é onde vai ficar o backup da aplicação, portanto, aquele backup automático. Se eu não fizer nada, por omissão, de 30 em 30 dias, em cada um dos terminais, ele vai-me criar aqui um backup da própria aplicação. Se eu tiver uma rede com vários postos, há aqui um pequeno truque que eu posso utilizar, que é pôr todos os postos a fazer backup de uma pasta partilhada. O que eu ganho com isso é que quando um posto faz o backup, os outros veem que o backup já foi feito e já não vão fazer porque já foi feito por um dos postos. Se não, assim temos uma forma mais segura, que é, portanto, mesmo que varie o disco do servidor, eu tenho o backup nos outros postos todos. Portanto, chama a atenção que a configuração do backup, no caso do XD, o backup automático vai ser feito para onde eu fiz a última vez o backup. Portanto, se eu forcei um backup para uma determinada pasta, ele vai fazer o backup para essa pasta. Por exemplo, outra sugestão que eu deixo, se tiverem uma Dropbox, um OneDrive, vocês podem ter a aplicação destes sistemas de partilha de ficheiros instalada e a partir daí têm na estrutura de ficheiros uma pasta que vos permite ter um acesso facilitado a Dropbox, ou OneDrive ou outros e se fizerem o backup para lá, tem o backup na cloud. Outra forma bastante segura. Pasta BIM é onde estão todos os binários da aplicação, eu aqui não me vou alongar. Pasta CFG, chama a atenção que é aqui que nós temos o xd.leak, a licença da aplicação. Portanto, por omissão, nós utilizamos, este é um fecheiro que a aplicação vai carregar nesta pasta, este é o fecheiro que vai carregar para arrancar com a aplicação. Eu tenho disponível na pasta demo todas as restantes licenças demonstrativas nas nossas aplicações, mesmo nas várias línguas. Portanto, vocês podem vir aqui perfeitamente buscar uma ou outra e mais à frente eu já o vou fazer. O que é que eu tenho mais? Tenho aqui o xd.ini e o xd.ini é o fecheiro onde nós há bocado estivemos a mexer dentro da aplicação, onde eu configurei o número de terminal, o caminho para a base de dados. Portanto, ele é um fecheiro editável, portanto, onde eu posso fazer toda esta configuração. Eu chamo a atenção que a explicação de cada uma destas entradas está naquele manual técnico que eu mostrei ainda agora, disponível na comunidade de parceiros. Muito bem. A nível da licença, há aqui um pequeno truque que dá muito jeito. A licença ela está encriptada, vocês não conseguem ver a informação, mas é possível vocês terem um visualizador da própria licença. Se repararem, eu neste momento, se fizer aqui 2 cliques, ele vai abrir um visualizador da licença que tem toda a informação, nomeadamente qual é que é os dados do cliente, qual é que é os dados do parceiro, qual é a aplicação, a data do Active Protection,
qual é que é o modelo e quantos terminais é que eu tenho licenciados. Como é que eu posso fazer isto? Muito simples. Vocês nas vossas máquinas já têm o pré-visualizador de licenças instalado. Portanto, quando instalam um XD, diz que façam, botão do lado direito, abrir com. Ele já me está aqui a sugerir que eu já o tinha feito. Mas eu vou fazer como se nunca tivesse feito. Ou seja, se eu abrir a licença com o executável da gestão comercial, portanto, tenho que ir aqui à pasta BIM, XDGC, portanto, e se eu fizer abrir aqui com o executável, xdpeople.gc.exe, se eu fizer aqui abrir e disser que quero utilizar sempre este programa para selecionar os artigos, para abrir os fecheiros deste tipo, ele passa a abrir então este pré-visualizador de licenças que vos dá muito jeito. Muito bem, já vimos o INI, já vimos que temos aqui as licenças demonstrativas, já vamos voltar a esta pasta mais à frente. Pasta DB, se tivermos a utilizar SQLite, esta é a pasta por omissão onde está a base de dados. Chama a atenção, isto é muito importante. Quando nós estamos a trabalhar MySQL, esta pasta não serve para nada, está vazia. A estrutura da base de dados é guardada na própria estrutura do MySQL, que depende do sistema operativo e da versão. Portanto, a forma correta de fazer um backup é dentro da própria aplicação, que ele vai salvaguardar os dados da base de dados. Pasta dbconf é onde temos aqui, no caso do XDRS, temos alguns ficheiros que não estão em base de dados. Por exemplo, a configuração de pastas e ficheiros, a configuração das páginas e botões estão aqui. Portanto, há dois ficheirinhos aqui, que é este POS.XML button BE e POS.XML matrix BE, que é aquela configuração das páginas e dos botões que aparecem. Isto é posto a posto, quer dizer que se eu configurar num posto, posso duplicar para os restantes, mas mais uma vez, utilizando a página 1008, vem-me facilitar todo este processo, que a página 1008, embora seja configurável, vocês podem alterar os botões que têm lá em baixo, aquela parte dinâmica, grande maioria é construída de forma dinâmica pela estrutura dos fecheiros, pela estrutura dos artigos. Muito bem, pasta DEP, já passei por ela, tem aqui alguns pacotes que estão instalados com a aplicação. Doc Layout, eu vou ter aqui os layouts, não vou entrar a fundo nesta formação, portanto é os layouts de impressão, seja em talão, seja em A4, quando eu estou num produto ponto de venda, no XDRest. Errorlog é um fecheirinho importante, tem todas as mensagens de aviso, qualquer problema que surja na aplicação está aqui espelhado, pode ser consultado. A pasta Images tem as imagens, ou seja, quando eu acedo aqui User Items, tenho aqui os artigos, aqueles artigos, as imagens que são associadas aos botões. Quando eu acedo aqui a Buttons, tenho os... Portanto, neste momento não tem cá nada, mas teria, se eu adicionar fundos de botões configuráveis por mim, portanto, a própria aplicação já tem alguns fundos por omissão, mas é aqui que vocês poderiam indicar mais fundos de botão, e isso é tudo feito pela interface, não precisam de fazer nada, desde que o façam dentro da aplicação, ele coloca os fecheiros no sítio certo. Chamo só aqui a atenção, uma das características importantes para quem utiliza XD é que a nossa skin é totalmente configurável, e eu vou mostrar isso. Portanto, se eu aceder aqui à pasta Skins, portanto, a imagem, quando o XD arranca, ele carrega uma série de imagens que vêm no disco. Isto significa que, desde que vocês façam alterações nestes fecheiros, mantendo o nome, como é lógico, e mantendo as proporções do fecheiro, portanto, a dimensão, vocês podem alterar completamente a skin. A única coisa que nós temos, a única regra que temos a nível do contrato é que a marca XD tem que estar lá presente, mas de resto vocês podem alterar perfeitamente a skin. Portanto, se eu aceder aqui à pasta base, à pasta System e aceder ao XDRest, se eu carregar aqui esta imagem, toda a gente conhece esta imagem. Esta imagem é a parte direita toda do ecrã. Portanto, se eu alterar esta imagem e colocar uma cor diferente, estas setas não vão ser assim, vão ser umas setas completamente diferentes, mas nesta zona, a partir daqui a aplicação vai ter um visual completamente diferente. Já agora, o Splash, isto é o logo do Splash, este page.png é o fundo do ecrã. Portanto, se vimos há bocado à direita, isto é o fundo do ecrã, neste momento é um azul escuro. Portanto, se eu usar os botões transparentes ou usar botões que não têm, ou zonas que não têm botões, ele vai aparecer aqui
portanto, a parte de trás, e podem utilizar aqui também para personalizar, digamos assim. Portanto, podem aqui depois ver, isto é o splash screen, portanto é o ecrã de arranque. Portanto, como veem, tudo isto é configurável, vocês podem perfeitamente alterar e adaptar aqui a parte visual. Tenho várias skins, depois o ideal é criar uma skin nova, não utilizar a skin existente. Para testes podem utilizar uma existente, mas chama a atenção que nas atualizações, portanto, se alterarem as nossas skins, elas são perdidas, ok? A nível continuando aqui na explicação de pasta, da estrutura de pastas e ficheiros, o que é que eu queria só chamar aqui a atenção? Já agora, isto é a licença de utilização da aplicação, aquela que aceitámos ao início, ela já está sempre presente, está aqui nas versões em português de Portugal e português do Brasil. Na pasta Tools, eu tenho aqui uma série de aplicações que eu não vou entrar aqui a fundo nelas. Portanto, são uma série de aplicações que me permitem complementar a solução. Por exemplo, tenho o XD Tray que permite correr scripts, como backup automático que é feito em X tempo. O XD Report permite-me personalizar os documentos em A4 no ponto de venda. Algumas ferramentas para o disco, por exemplo, aqui o disco P, que é a aplicação do porteiro, que ativa os cartões ou verifica se os cartões estão pagos, e entre outros. Não vou entrar aqui muito a fundo. Queria só chamar a atenção que temos aqui esta aplicação que suporta XDWin, que não é mais do que o TeamViewer, versão 7, que é a versão que nós utilizamos quando estamos para vos ajudar, o nosso suporte utiliza para vos ajudar. Portanto, mesmo que não consigam arrancar com a aplicação, desde que haja internet, desde que tenham um TeamViewer, nós a nível de suporte conseguimos aceder a nível fazer uma ajuda remota. E fica a sugestão, se quiserem utilizarem esta versão do TeamViewer, a versão 7, ela tem que ser licenciada a nível de quem acede remotamente. Portanto, nos vossos clientes, eles podem perfeitamente ter isto, porque isto é simplesmente a aplicação que permite fazer a consulta. Portanto, o que tem que ser licenciado é quem acede remotamente. Nós na XG temos, portanto, desde que vocês também licenciem o TeamViewer e consigam aceder à versão 7, podem utilizar para aceder remotamente. E com isto, concluímos a estrutura de pastas e ficheiros da própria aplicação. O que é que eu queria chamar aqui a atenção muito importante? Portanto, até agora tivemos a ver toda a parte de ponto de venda, e o que vamos fazer agora é, sem mais nada, vamos arrancar simplesmente. Eu instalei o XD Gestão Comercial, corri, portanto, o XDRS e criei uma base de dados demonstrativa, licenciei a aplicação com uma base de dados com uma licença demonstrativa e criei uma base de dados demonstrativa e estive a trabalhar até agora no XDRS. Se eu, sem mais nada, arrancar com a gestão comercial, portanto, não fiz mais nada, tenho o cliente a trabalhar e com a licença do próprio cliente, ele vai-me arrancar o back-office. O que é que isto me permite? Eu vou arrancar, portanto, um cliente em subscrição ou um cliente que esteja ao abrigo do XD Active Protection, ele tem acesso a este back-office. O back-office, chama a atenção, não permite fazer vendas, mas, consoante a versão do ponto de venda, e isso está tudo explicado na nossa tabela de preços, permite fazer a consulta, permite alterar preços, permite fazer... se for uma licença na linha 008, permite fazer compras, permite fazer gestão de estoque, gestão de conta corrente de fornecedor. Portanto, podem fazer toda a parte de gestão e não têm que pagar, ou seja, não têm que comprar uma licença à parte. Chama a atenção que este back-office pode correr ao mesmo tempo que o ponto de venda, mas tem que estar a correr na mesma máquina física. Ou seja, para ser gratuito, para ser a este modo. Se o cliente... vamos supor que o cliente tem uma pastelaria com 3 postos e ele tem um computador no escritório e ele quer mesmo ter um posto completo de controle no escritório. Aí podemos licenciarmos XDRS 008 e 2 postos extra e podemos adquirir um posto extra exatamente pelo mesmo preço que adquirimos o XDRS, o posto extra XDRS, e este posto extra é um posto extra de back-office, de gestão comercial. Este posto extra de gestão comercial já vai permitir
tudo, fazer compras, já é um produto completo e neste caso o cliente tinha, portanto, 3 postos de front office, tem um 4º posto de gestão comercial e pode trabalhar tudo ao mesmo tempo. No caso do cliente que queira utilizar o gratuito, que é o caso que eu estou a mostrar aqui, ele tem que usar fisicamente na mesma máquina. Não poderá estar a correr de uma máquina à parte. Quando compras exatamente, no caso de comprar, vamos supor que é um restaurante, tem 3 postos e tem uma área de retalho, ou por exemplo, faz casamentos e batizados e não quer faturar um casamento ou um batizado numa impressora de talões, quer faturar em A4, embora também seja possível fazer no front office, é preferível fazê-lo numa gestão comercial. Este posto extra de gestão comercial é completo, já permite fazer vendas, coisa que o back-office que estamos aqui a mostrar não permite. Eu não consigo fechar vendas. Muito bem, então a nível back-office, pronto, eu vou entrar, vou só aqui mostrar muito rapidamente 2 coisas muito simples, que a nível de artigos, eu tenho aqui todos os artigos que tinha no front office. Se eu alterar aqui um preço, criar aqui um artigo, estou a espelhar isso, estou a aceder à mesma base de dados, portanto, estou a fazer com que isso seja repercutido no próprio momento nos postos todos. Okay? Portanto, se eu alterar aqui um preço, ele fica ativo em todo o lado. Se eu criar aqui um artigo naquela parte dinâmica, ele também aparece. Muito bem, eu podia chegar aqui ao Muralhas e dizer que o Muralhas está com um preço diferente, passa, em vez de 9 euros, passa a custar 10 euros. E vou gravar. Toda a parte de consulta de documentos, embora não possa fazer vendas, eu se eu aceder aqui à parte de relatórios de documentos emitidos, por exemplo, cabeçalhos, eu consigo visualizar todos os documentos que foram feitos no front office. Eu cheguei a finalizar documentos. Não devo estar com a data de caixa correta. Ok. Não devo estar com a data de caixa correta, mas consigo aqui consultar tudo o que foi feito a nível de front office. Muito bem. Agora, outra situação que se põe muitas vezes é a nível de eu quero ter uma segunda aplicação, ou seja, instalada, e neste caso quero ter, por exemplo, vamos aqui aceder aqui à pasta das configurações. Portanto, vamos supor que eu quero ter no caso dos vossos computadores, vocês querem ter uma gestão comercial instalada, ou querem ter um segundo XD, querem ter uma segunda aplicação. Como é que eu posso fazer isto? Bem, se eu tentar correr o instalador novamente, ele não me vai permitir porque ele está configurado para atualizar. Então, o que eu vou ter que fazer é, eu vou aceder aqui à pasta CFG, e é aqui que eu tenho o xd.ini, correto? E é aqui que eu tenho o xd.leak. Portanto, o que eu posso fazer, por exemplo, é dizer assim, eu quero ter portanto, eu quero ter aqui, no primeiro exemplo que vamos ter, eu quero ter uma segunda aplicação, XDRest, mas vou arrancar com ela completamente vazia. Base de dados vazia. Não, base de dados vazia. Quero preparar uma base de dados para um cliente. O que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui, vou duplicar o xd.ini e vou-lhe chamar, por exemplo, cliente1.ini. Portanto, eu dupliquei o fecheiro, vou aceder a ele e, a nível do nome da base de dados, eu vou alterar o nome da base de dados. Eu vou dizer que isto não é a base de dados XD, porque essa já está em utilização e a apontar para a mesma, e vou dizer que isto é o XD do cliente 1. Portanto, é a base de dados XD cliente 1. Vou gravar e agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui no atalho do ponto de venda e vou duplicá-lo. Portanto, e neste atalho de novo do ponto de venda, que eu vou-lhe chamar cliente 1, ele faz-me aqui sempre aqui esta troca. Isto é o próprio Windows a querer fazer por mim. Muito bem. Eu aqui vou indicar, já agora desculpem lá, qual é que é o atalho. Exatamente, está certo. Eu vou aqui a este do cliente 1 e vou às propriedades e aqui no destino vou acrescentar o espaço, uma barra, inifile. Eu já vou colocar isto no WordPad com maior dimensão. Barra inifile igual a cliente1.ini. O que eu vou fazer é, eu vou copiar aqui a linha toda, para ser mais fácil de consultar. Vou pôr aqui no WordPad e desta forma já consigo muito facilmente. Eu já tinha
na zona do target, já tinha aqui o target, portanto, o destino onde ele ia correr a aplicação. O que eu acrescentei foi este espaço /ini_file igual a client1.ini. E quando eu faço isto, vou fazer aplicar, ok. Quando eu arranco com este cliente1, o que vai acontecer é que ele está a buscar a mesma licença que tínhamos há bocado, portanto é um XDRS na mesma, mas está a utilizar um INI diferente. Podia ter um terminal diferente, por acaso tem o mesmo, mas tem um nome de base de dados diferente. E a partir daqui, ele pergunta-me se eu quero uma base de dados vazia ou demonstrativa. Eu vou dizer que quero uma base de dados vazia. Portanto, a mesma confirmação que estou com uma licença demonstrativa, digo OK. E neste momento, eu tenho um XDRest de ponto de venda demonstrativo e estou a criar um XDRest com uma base de dados vazia para preparar para um cliente. Quem diz isto? Portanto, eu já vou arrancar. Portanto, é o primeiro arranque e, como podem ver, ele está completamente vazio. Portanto, não tem dados nenhuns, não tem. Tem um utilizador, portanto, eu tenho um empregado 1 já criado, este já vem criado por omissão, que eu tinha uma password numérica, mas a nível de artigos e de famílias, não está cá nada. Aqui na configuração de arranque, como vimos no início, ele está tudo exatamente igual. Nós duplicámos o fecheiro de INI, simplesmente o nome da base de dados é diferente. Isto permite outra coisa interessante, que é, vamos supor que vocês têm uma situação multi-empresa, em que querem, na mesma máquina, que o cliente tenha várias empresas. Então, tipicamente, o que é que vai acontecer? Eu, além de indicar aqui qual é que é portanto, o INI com o caminho da base de dados, eu poderia indicar outra licença, ok? E indicando outra licença, vamos supor, neste caso eu vou duplicar a mesma. Imaginemos que era uma segunda licença e se eu quisesse, podia forçar aqui, além do ini_file que eu já fiz, eu posso fazer um /leak_file igual a client1.leak. Eu já vou demonstrar isto noutra solução que vos dá muito mais jeito. Portanto, isto aqui fica como meramente académico. Portanto, o que eu fiz, e já agora vou mostrar outra vez no WordPad, é forçar aqui, além de carregar o ini, posso forçar também a questão de identificar qual é que é a licença que eu vou carregar. Algo que eu imagino que vos seja muito útil é na instalação do vosso portátil, vocês se calhar querem ter um XDRest, um XDPOS, um XDDisc, um XDSAT, um XD gestão comercial. Então como é que nós podemos fazer isso muito rapidamente? Reparem, eu chamei-vos a atenção há bocado que na pasta demo vocês tinham todas as licenças demonstrativas da aplicação. Então vou fazer aqui duas coisas muito rapidamente. Reparem, eu vou chegar aqui à licença XDPOS PTPT, está aqui, e vou copiá-la aqui, e vou também aqui à pasta demo e vou buscar aqui a licença de gestão comercial completa. Está aqui, gestão comercial. Temos também, reparem, o auto e temos também está aqui, auto, e temos também o SAT. Neste caso eu vou pegar na gestão comercial, que é a licença base. Pus aqui os dois nomes para facilitar aqui o meu trabalho. A uma eu vou chamar gc.leak e vou chamar a outra xdpos.leak. Muito bem. Agora, mais uma vez, se eu quiser, podia utilizar o mesmo ini. Eu não quero, eu quero mostrar inis, quero criar inis novos. Portanto, vou duplicar aqui novamente o ini base. Vou-lhe chamar a um xdpos.ini e vou-lhe chamar a outro gc.ini. Muito bem, já o fiz. Portanto, tenho um gc.leak e um gc.ini, tenho um xdpos.leak e um xd.ini. Nestes inis, a única coisa que eu vou mudar é o nome da base de dados. Quero bases de dados completamente independentes para poder criar os artigos que quiser, fazer o restauro de backups que quiser. Chama a atenção que quando restauram um backup, ele vai restaurar para o nome de base de dados que estiver configurado na aplicação e não o nome de base de dados de origem. Não há problema nenhum em restaurarem, fazerem backups em Windows ou Linux e restaurarem o Windows, não tem questão nenhuma. Podem fazê-lo,
Portanto, no caso xdpos.ini, eu vou mudar aqui o nome da base de dados, por exemplo, para xdpos. No caso da xdgc, no gc.ini, eu vou mudar o nome da base de dados para gc. Rapidamente, o que tenho que fazer agora é criar atalhos. Portanto, reparem, no ponto de venda, vou aqui ao meu cliente 1, vou criar um novo atalho chamado xdpos e basicamente o que eu tenho de fazer é só indicar que é o pos.ini e que o leak file é igual a pos.leak. É a mesma configuração que mostrei há pouco. A partir daqui, quando eu arrancar com esta aplicação, deve ter feito qualquer coisa não correta, deixem-me ver, desculpem. Ele normalmente tem sempre razão, pos.leak. É xdpos.leak. Ele tem sempre razão. Não é normalmente. xdpos.leak. Era o nome que eu tinha criado. Reparem, base de dados demonstrativa. Vou criar aqui um pós-demonstrativo e estou com uma licença completamente independente e desta forma consigo na mesma máquina, com uma única instalação, só instalei uma vez a aplicação e tenho aqui uma série de atalhos. A nível da GC, exatamente o mesmo caso. Portanto, eu tenho aqui este XG gestão comercial. Agora ele vai só arrancar. Não vou alongar-me muito. A configuração é muito parecida. Vou só sair da própria aplicação. Portanto, isto é o pós-demonstrativo, não tem mesas. Só fazer aqui uma introdução. Em relação àquilo que há pouco o André referiu, de quando nós temos um ponto de venda, seja o XDRest ou seja o XDPOS, não é? O back-office está integrado e é gratuito. Portanto, aquela limitação no gratuito tem a ver com a questão de se poder ou não realizar vendas em back-office. Se quisermos realizar vendas em back-office, portanto, acrescentamos mais um posto e agora licenciamos da forma como o André vai demonstrar. Portanto, que é ter mais um posto a usar o back-office, mas na sua plenitude, 100%, não é? Incluindo a questão das vendas. Obrigado, Rui. Portanto, nós tínhamos há bocado aqui o back-office, que era a licença, que era o atalho que tinha sido, aliás, está ao contrário, este aqui é o back-office, que é back-office. Pronto. Ele tem a utilização, não me deixa abrir. Pronto, eu dupliquei o atalho, criei um novo, vou-lhe chamar a este xdgc, e neste atalho novo que eu criei, vou fazer exatamente a mesma coisa. Barra inifile igual a gc.ini, barra leak file igual a gc.leak. A partir daqui, eu estou a arrancar na mesma máquina, portanto, eu tinha aqui um atalho antigo que era um back-office e estou a arrancar na mesma máquina para uma base de dados diferente, para uma licença diferente, neste caso é uma licença demonstrativa de gestão comercial, e ele está-me a indicar, André, não tenho a licença, não sei se recorda, eu tinha mudado o nome da base de dados para GC, não existe esta base de dados, vamos criar uma base de dados que é vazia, demonstrativa ou demonstrativa com faturação. Eu aconselho demonstrativa com faturação, portanto o aviso aqui sempre presente, que estamos com licenças demonstrativas e que temos que zerar a aplicação. Como estava a dizer, eu aconselho sempre na GC, quando tem uma demonstração, a utilizarem base de dados com movimentação, porque tipicamente quando eu mostro um back-office, o que faz sentido, uma gestão comercial, o que faz sentido é mostrar relatórios, mapas, e se eu não tiver faturação, não tiver movimentos, não vou conseguir fazer. Aqui é uma independente, não é? É uma gestão comercial independente. Esta gestão comercial é totalmente independente, está numa base de dados à parte, não é o back-office, ou seja, já agora fica aqui, é um exercício que depois podem experimentar, eu neste caso estou a usar um ini diferente e estou a utilizar uma leak diferente. Se eu tivesse criado um segundo atalho em que mantinha o mesmo ini e punha uma licença da GC, eu arrancava para a mesma base de dados, em vez de back-office, arrancava portanto, uma GC completa. Ok, a nível de rede, eu já fui a nível de instalar vários postos em rede. Eu, ao longo da
da formação já fui dando a indicação. Portanto, tipicamente, uma instalação em rede é o quê? Eu numa instalação em rede, eu vou instalar em cada um dos postos, eu vou instalar a gestão comercial. Portanto, normalmente, a única diferença é que no posto principal, eu vou, naquele que eu quero que seja o servidor, eu vou, digamos assim, arrancar com a base de dados e esse vai ser onde vai ser o meu servidor. Nos outros postos todos, o que eu vou indicar, os números terminais têm que ser diferentes, eu tenho que sempre colocar a licença terminal a terminal, tenho que licenciar todos, portanto, todos os postos têm que ser licenciados, e em todos os outros postos, o que eu vou fazer, que não seja o principal, que esse vai arrancar naturalmente, é, eu tenho que, a nível da configuração do INI, seja dentro da aplicação, seja editando o próprio fecheiro, eu tenho que apontar para a base de dados do posto principal. Ou seja, o que é que são postos em rede? São várias aplicações instaladas, é a aplicação instalada em vários computadores, desculpem, em que todas elas apontam para a mesma base de dados. Esteja esta base de dados local, esteja esta base de dados em cloud. Essa é a forma de funcionamento. Ok, primeiro arranque da GC, ele não tem, portanto, ele dá-me a indicar aqui que estou a utilizar uma licença demonstrativa. O utilizador, vou selecionar aqui qual é que é o utilizador que eu quero, neste caso vai ser, por exemplo, o Pedro Sousa. A nível da password, a password não existe, ou seja, não há nenhuma password. Portanto, eu vou fazer Enter e ele vai-me questionar qual é que é a nova senha. Eu vou dizer, por exemplo, que a password é XD. Algo que eu recomendo vivamente é que nas instalações de produção dos vossos clientes que criem sempre um utilizador com acesso completo a toda a aplicação e esse utilizador com uma senha vossa. Isto dá muito jeito nas assistências e dá muito jeito quando o cliente final altera a password e se esquece. E, portanto, desta forma, eu estou a arrancar com a gestão comercial. Este é o primeiro arranque e estou a arrancar com ela com uma base de dados já com movimentação. Algo que eu vou já agora explicar, também que é importante agora já no arranque. Ele já tem movimentação. Numa instalação típica vossa, num cliente, vocês tipicamente teriam criado os artigos, os clientes fariam uma série de vendas de simulação, não é? E depois o que é que pretendiam fazer? Pretendiam zerar toda a movimentação. Como é que esta movimentação é zerada? Portanto, quando eu acedo aqui a sistema, tenho aqui este botão que diz limpar movimentos. É neste limpar movimentos que eu consigo zerar. Ele vai obrigar a uma senha e esta senha eu vou escrevê-la aqui em grande porque é uma das perguntas que mais vezes me fazem e assim. E a senha portanto, eu vou apagar isto, não é necessário. A senha é xdpartner e depois dia, mês, ano. O que é que isto quer dizer? Eu pus DDMMAAAA. Hoje é dia 12 de 10 de 2017. Portanto, hoje, se eu quisesse zerar movimentos, eu escrevia xdpartner 12 de 10 de 2017. Atenção que, e chamo só a atenção, vamos supor que o dia era 1 de 11 de 2017. E tem que pôr o 0, ou seja, é xdpartner 0111 2017. É assim que se limpa os dados. Portanto, eu colocando aqui esta senha, em automático, zerava toda a movimentação. No XDPOS, mostro já rapidamente. Portanto, eu vou arrancar XDPOS, portanto, no ponto de venda. Portanto, eu vou arrancar aqui rapidamente com a aplicação. Se calhar não carreguei. Deixa-me lá ver. Eu não tinha aqui. Ou tinha. Ok, já está arrancado. Portanto, quando eu arranco com a aplicação, portanto, na página 1000, que é aquela página onde nós acedemos, estava aqui o limpar dados. Este limpar dados tem a password XD e é este limpar dados que permite zerar toda a movimentação. Quando eu falo em zerar a movimentação, o que acontece? Nós não vamos, neste limpar dados, seja feito no front office ou no back office, o código vai ser o mesmo, é idêntico, nós não vamos limpar configurações, os artigos, os clientes, tudo isso não. O que vamos limpar é
vendas, compras, estoques, é tudo o que tem a ver com movimentação. Chama a atenção dos estoques, que é, se tem um cliente em que vocês já carregaram o estoque inicial, este limpar dados, cuidado com ele que ele vai zerar toda a movimentação, incluindo o carregamento do estoque inicial. Portanto, se é um cliente com estoque inicial, a maneira melhor de limpar dados é não limpar dados, é fazer um backup quando carregam o estoque inicial e fazem os testes que necessitarem e depois, antes de colocar em produção, só têm que fazer o restore do backup. Chama a atenção que as opções de backup e restore estão aqui diretas. Portanto, se eu quiser forçar o backup, faço o backup, identifico aqui qual é que é o caminho onde eu quero fazer o backup e o restore é o botão ao lado. Ele avisa-me só da questão da licença e fazer rapidamente o backup e o restore. Por fim, estamos a finalizar o horário que estava previsto. Vamos abrir uma sessão de dúvidas. Eu vou só mostrar 2 ou 3 configurações. Ok. Um ponto importante. Upgrade. Está aqui o meu colega. Obrigado, Rui. A nível de atualizações. Muito bem. A nível de atualizações é o seguinte. E nós estávamos já no ponto de venda. Vamos começar por aí. Portanto, se repararem, quando nós acedemos à página da XD, à parte pública, aqui onde indica downloads, nós temos aqui um upgrade rápido. O que acontece? Há 2 opções quando vocês querem atualizar um cliente. Ou o vosso cliente tem internet, ou o vosso cliente não tem internet. Se o cliente não tem internet, eu vou ter previamente que fazer o download deste atualizador rápido. E o que é que eu vou fazer com ele? Muito bem. Portanto, eu vou aqui arrancar com configuração. Portanto, eu na página 1000, eu tenho aqui, não tenho, mas posso criar, 2 botões. Um que é o Auto Update. Eu vou copiar o nome da função para o nome do botão, não precisam de o fazer, mas é mais fácil. E no outro vou criar o Auto Pen. Muito bem. O que acontece? O Auto Update vai fazer a atualização pela internet. O Auto Pen vai... Peço desculpa aqui, estamos perto dos bombeiros. Estou a tentar ouvir a sirene dos bombeiros porque é meio-dia, a avisar-me que é hora que tínhamos para terminar. O Auto Pen é a mesma história, mas vai-me fazer a atualização em offline, sem internet. Portanto, eu ponto para o fecheiro e fica a atualização feita. Algo que eu chamo a atenção, numa rede de vários postos, se vocês atualizarem um posto, ele no primeiro arranque, ele portanto vai atualizar tudo o que são binários, no primeiro arranque atualiza a base de dados e a partir daí os restantes postos só vão funcionar quando forem atualizados. Portanto, nós, por questões de segurança e de estabilidade da aplicação, exigimos que todas as aplicações estejam na mesma versão quando estão ligadas à mesma base de dados. André, no auto-update, portanto, eu, como parceiro, posso aceder remotamente, convém ter aí uma password para não permitir estar-se a fazer auto-update inadvertidamente, não é? Portanto, colocar aí uma password para o utilizador não conseguir aceder e remotamente, basicamente o que o parceiro tem que fazer é clicar aí, aguardar e a aplicação detecta que há uma atualização e faz o upgrade. Se for via PEN, portanto, o que vem da PEN já está formatado, os dados já estão formatados, ele só não tendo internet é só apontar para a PEN e isto faz automaticamente também a atualização. Não é? No caso da gestão comercial, é semelhante. É o mesmo caso, eu vou só entrar lá para mostrar em 2 segundos e mostramos que temos, neste caso não temos que configurar botões, porque eles já estão presentes, portanto ele vai, o que vai acontecer é que ele, por acaso na gestão comercial, e isso é importante ter noção, ele por omissão, no arranque, ele verifica se existem atualizações. Isto, se for no vosso portátil demonstrativo, se for localmente na vossa empresa, é interessante e permite-vos a qualquer altura atualizar a aplicação. No entanto, se tiverem, naquele exemplo estávamos a falar há bocado da pastelaria, que tem 3 postos de XDRS e tem um posto no escritório que é de gestão comercial, o ideal é desativar esta verificação do arranque. Portanto, reparem que ele aqui em baixo está a dizer atualizações encontradas, clico aqui para efetuar o download. Portanto, se eu quiser desatualizar esta verificação em automático,
o que eu vou ter que fazer é aceder aqui às configurações gerais e desativar esta opção que diz aqui, portanto, ele diz verificar atualizações do arranque, está por omissão, ele está ativo. Eu, se desativar esta opção e gravar, ele a partir daí do próximo arranque, ele deixa-me de fazer a verificação. Ok? Portanto, a nível de atualizações, temos aqui na parte de update, temos aqui o auto-update e temos o auto-pen, portanto ele pode ser chamado a qualquer altura. A nível de acessos, poderão ter um utilizador onde limita o acesso a estas funções, de forma que o vosso cliente não consiga fazer o update. Pronto, estas são as configurações básicas, eu não me queria alongar muito mais. Portanto, configurações gerais, já entramos aqui. Portanto, na GC é aqui que eu configuro toda a parte de impressão. Vejam, na formação de GC nós entramos muito mais a fundo. Todos os documentos são configuráveis, seja pelo XD ou pelo back-office. As configurações dos documentos estão aqui presentes. E pronto, e neste momento, a nível de Rui, alguma coisa... Aqui só uma dúvida que pode às vezes surgir, quer no XD pós, quer no XD rest, quer aqui em back-office, portanto, aquela opção que demonstraste de eliminar movimentos, ele elimina apenas os movimentos. Mantém as configurações, mantém os artigos, mantém as famílias, mantém os clientes, naturalmente, não é? O que elimina são os movimentos, começando tudo do zero. Portanto, é essa a questão. Já agora, relativo a isto, eu vi que alguém me perguntou há bocado. Então, e se eu quiser zerar artigos e famílias? Bem, a maneira mais simples de fazer isso é mudar o nome da base de dados. Ou seja, se eu criar uma base de dados com um nome diferente, que posso fazer isso editando o xd.ini ou o ini respectivo, ou posso, dentro da própria aplicação, tenho também a opção para fazer isso. Por acaso, aqui na casa da gestão comercial que eu tenho aberto, eu, ao alterar aqui, estou a alterar o nome estou a alterar o INI, na prática. Portanto, eu tenho uma base de dados GC. Se eu criar uma base de dados GC2, gravar e arrancar novamente, ele cria uma nova base de dados, não tem artigos, não tem clientes e começa tudo do zero. Ok? Muito bem. Rui, vamos então abrir aqui uma sessão de dúvidas. Portanto, eu peço quem tem dúvidas sobre esta segunda parte que coloque essas mesmas dúvidas, portanto, no chat, e nós vamos começar a responder então às dúvidas. Portanto, relativamente a isto que foi dado, nós não vamos entrar aqui em assuntos muito técnicos. Portanto, o objetivo desta formação online é sobretudo novos técnicos, a cimentar aqui algumas ideias, mas é uma formação inicial. Portanto, amanhã vai existir uma nova formação online. Vai ser aqui o meu colega Rui Cordeiro que vai estar, é às 10 horas, Rui, e essa sim vai às 10, não é às 10h30, é às 10. E esta sim já vai, a nível de gestão comercial, eu não falei aqui muito tempo, já vai, a nível operacional, também não é a nível técnico, mas já vai aprofundar bastante. Portanto, só levantando aqui o véu, algo que de propósito não estamos aqui a falar hoje, portanto convido-vos já a amanhã estarem presentes, que é a possibilidade de eu ter os artigos e as famílias, mas os artigos é o mais importante, criados no Excel, seja porque o cliente me partilhou no Excel, seja porque eu consegui exportar para Excel os dados, e eu em segundos consigo aqui na gestão comercial importar todos estes artigos. Isto permite poupar-me horas, eu diria que ao final do ano são dias de trabalho que se poupa. Aliás, a sugestão que eu deixo, depois de dominarem a aplicação, se calhar na primeira instalação eu aconselhava a criar os artigos dentro da própria aplicação, para nos habituarmos à interface, mas mais à frente é preferível criar os artigos no Excel, nem que seja do Excel do zero, do que estar a criá-los na aplicação, no sentido em que é muito mais rápido. E neste negócio é aqui que se ganha dinheiro, é fazer as coisas mais rápidas, é aqui que eu consigo atender mais clientes e de preferência vender mais licenças XD, como é lógico. Só para fazer um enquadramento novamente, ou para reforçar, portanto, quando estamos a trabalhar no back-office, estamos a trabalhar na mesma base de dados do XD-POS ou do XD-REST, não há aqui integrações, a base de dados é a mesma. Logo, ao criar aqui artigos, como há pouco o André referiu, eles ficam imediatamente disponíveis na respectiva página do TUT, seja XD-REST, XD-POS. Esta questão de criar os artigos numa folha de Excel é importante, não é? Porque é de um conforto elevado,
porque assim importamos para dentro do back-office, o back-office faz parte da aplicação XDPOS e XDREST, não é? Como já referenciamos há pouco, e imediatamente os dados, a partir de uma folha de Excel, ficam também no POS, não é? Porque o que entrar via back-office fica disponível no touchscreen, ok? Muito bem, isto respondia também aqui a uma questão de um parceiro que perguntava se o XDPOS tem o back-office completo. Conforme nós referimos, o XDPOS, XDREST tem um back-office, mas para ter vendas acresce uma licença, até pelo valor, não é? Imagina, estamos a falar de uma solução, por exemplo, de 19 euros, que tem um back-office todo completo, compras, estoques, contas correntes, de fornecedores, de bancos, etc. E o que não tem é a venda. Acresce mais 6 euros e temos a possibilidade de realizar vendas em back-office também, seja pelo processamento de avanças, seja pela faturação normal. Outra questão, então, que temos aqui tem a ver se podemos ligar a mesma base de dados por internet de dois postos. Claro, o André já referiu isso há pouco, portanto, basta que vocês, ao criar a base de dados, coloquem a base de dados numa das máquinas que depois será o servidor de várias. Alguns parceiros têm servidores próprios para isso, ou alugam, por exemplo, sempre passando aqui um bocadinho de publicidade, a Contábil, a PTCI, etc. E podem ter a base de dados num local e todos os postos estarem a ser partilhados. E estamos a trabalhar a internet com uma única base de dados. Há aqui ainda uma vantagem, que é poderem associar a isso o Power On, que é para o caso desses postos que estão a trabalhar via internet, seja porque está na rua a fazer vendas num touch em Windows, não é, por exemplo, ou são 3 lojas ou 3 oficinas, todas a trabalhar online sobre uma base de dados e terem um módulo de Power On para o caso de existir uma falha de rede, não ficarem então sem acesso aos dados, não é? Já agora, só completar, há aqui uma terceira hipótese, que é, se eu quiser, posso também, eu tenho aqui aquele exemplo que nós temos estado sempre a dar daquela pastelaria da bocado, que era 3 postos e o back-office. Vamos supor que a pastelaria tem um vendedor na rua e ele quer aceder por internet à base de dados interna. Portanto, ele tem duas opções. Ou colocava a base de dados no cloud, num desses serviços. A outra opção que também pode existir é partilhar a base de dados interna para a internet. Isso significa o quê? Significa que tem que abrir uma porta no router, ou seja, há uma configuração que tem que ser feita, que é abrir no router a porta do MySQL. Tem outra questão que é, tipicamente, os clientes não têm IP fixo de internet, portanto, têm que configurar um Dynamic DNS, e com estas duas configurações, portanto, pode ser um não IP, por exemplo, com estas duas configurações já consigo ter um XD REST num tablet, por exemplo, um tablet em Windows, em que este XD REST vai aceder por internet à base de dados do próprio restaurante. Nós temos um pequeno manual que mostra isto, que mostra esta configuração de rede. Portanto, está aqui na comunidade de parceiros. E eu vou aqui procurar aqui este manual rapidamente. Rui, se houver mais alguma dúvida. Não, estava-me a perguntar em relação ainda àquela questão de zerar os movimentos. Quando zeramos os movimentos são todos, não há parcialidades. Não posso dizer é só o ano 2010 ou 2011. Não, são todos. Não é? Portanto, é para zerar, é depois de termos feito alguns testes, começar de novo. Muito bem, se houver mais alguma dúvida, força. Ora, mais questões? Em relação ao manual, está então o André aqui, a mostrar. Já está aqui, portanto, na parte de manuais XD, se derem para baixo, tem aqui manuais de configuração XD Dashboard Mobile. Neste manual, portanto, nós mostramos como é que se pode... Já o tinha carregado aqui. Por algum motivo não está a carregar. Qualquer problema, nós vamos verificar depois a seguir, mas este manual vai indicar qual é que é as configurações. É ler, exato. mais uma dúvida aqui? Há aqui uma questão, que é se existe uma forma de rapidamente
alterar os aspectos de todos os artigos. No aspecto dos botões, portanto, aqui depende do botão, se estamos a falar do botão da parte dinâmica ou da parte física. A questão aqui é o seguinte, quando eu estou no ponto de venda ou na parte de restauração, o ideal, portanto, quando falamos da parte dinâmica, quando falamos aqui da parte dinâmica, portanto, quando eu configuro aqui, quando eu configurar as famílias, eu estou aqui em inglês, deixa-me só pôr aqui isto em português, desculpem lá. Muito bem. Quando eu configuro as famílias, se repararem, eu na própria família vou definir a cor do botão para a parte dinâmica. Ok? Quando eu defino aqui a cor do botão, e o formato do botão portanto, tenho aqui todas as configurações. Quando eu faço isso, estou a configurar para o botão e ele no artigo pode assumir em automático, portanto, a questão aqui, o botão que foi configurado na família. Por outro lado, quando eu estou nesta parte não dinâmica, se repararem, quando eu edito aqui um botão, quando vamos supor que eu venho aqui às configurações do botão e vou indicar, por exemplo, que quero utilizar aqui esta cor, este fundo. Se eu quiser fazer isto, copiar isto para os outros botões, posso de forma muito rápida fazer aqui um copiar estilo e fazer colar estilo. Para ser mais rápido, eu posso usar o Ctrl+C e o Ctrl+V, que é bastante mais rápido. Okay? E desta forma eu copiava o estilo. Então, agora, na prática, isto para quem for mais da área quem dominar mais tecnologia, curiosamente, isto, na prática, quando eu estou a fazer estas alterações, se recordam há bocado na explicação da estrutura de pastas e fecheiros, eu estou a trabalhar sobre um fecheirinho que está aqui na pasta Doc Layout, peço desculpa, na pasta dbconf, que é o POS XML Button BE. Portanto, para quem for mais da área tecnológica, isto é um XML, se eu editar, aqui alguns está a configuração e pode usar a alteração em massa para fazer isso. Mas não é daqui do intuito. Tenho um trabalho de escritório com os artigos de revenda e na venda só quero que na parte dinâmica apareçam os artigos de venda, eu posso chegar aqui e dizer que determinadas famílias não estão visíveis do FAMIX, isto é a parte dinâmica, e que outras estão.